Começa. Em uma palavra, começa. Começa a se organizar, começa a investir, começa a olhar as finanças. Tem gente que nem olha a fatura do cartão, só paga. Meu Deus, o que tem ali? Não sei, só tô pagando. Começa, abre a caixa preta. É da empresa? Olha o financeiro. Tem muita gente brigando pela venda, mas tem que estar brigando pelo custo. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Provérbios 3, 5, 6. Essa é a frase que a nossa convidada de hoje mandou pra gente, que é uma frase que guia o caminho dela e guia a vida dela. E ela é economista, PhD em Economia Política Internacional, CFO da Catalisa 41, professora universitária, mentora e coautora do livro Sabedoria Financeira. Com vocês, essa convidada que tem um currículo extenso, que eu não consigo nem falar tudo aqui, Jennifer Soares. Bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a oportunidade. É um privilégio, eu já acompanho vocês. Estar do lado de cá agora é uma honra, do fundo do coração. Muito obrigada. Coisa boa. Bom, a gente fica muito feliz, Jennifer. E a gente gosta sempre de começar literalmente pelo começo no nosso podcast. E a gente quer entender para o nosso público que está aqui, que talvez não conheça a Jennifer ainda, quem é a Jennifer? Onde que veio? Economista, PhD em Economia Internacional, o livro. Da onde que surgiu essa paixão pela área financeira? Veio dos ancestrais. Isso. Antes de responder, eu vou fazer um comentário que talvez vocês lembrem até melhor do que eu. Teve uma época que veio aquela trend. Quem é a Jennifer? É fulana, filha de Beltrano, não sei o quê. Então, quando essa pergunta vem, me remete a isso. Então, eu posso te dizer que eu sou a esposa do Gustavo, a filha da Zurilda e do Luciano, a irmã do Alan e do Gabriel. E essa paixão pelos números, ela começou muito cedo e de uma maneira não tão convencional, vamos dizer assim. Eu sempre fui muito boa em matemática, modéstia à parte. Eu sempre fui muito boa com os números. E houve um momento de ruptura na vida dos meus pais, cada um seguiu o seu caminho. E meu pai veio a falir, a situação lá em casa ficou bem ruim. E na época eu vendia de porta em porta com a minha mãe. Eu devia ter o quê? 9 anos, talvez. Eu era pequenininha. E nessa venda porta em porta, o que acontecia? Eu era meio que o caixa da minha mãe. A mãe fazia a venda e eu fazia cobrança. Então, era uma época que não existia Pix. Não existia tanto cartão de crédito, já não sei se já tinha, não façam as contas, sejam legais, assim, mas era muito dinheiro, né? Era muito o que se usava, dinheiro e cheque. Então, eu acabava sendo rápida de conta. E tinha que dar 10% de desconto e 5% e sobe daqui. E não dava tempo de tanto na calculadora. Então, eu acabava fazendo muito cálculo de cabeça. E por conta dessa ruptura e dessa situação toda de falência, enfim, a gente passou muitos problemas financeiros. Muitos problemas. Eu estudava numa escola particular, muito boa. Acabei indo para uma escola pública muito ruim. Tinha uma escola pública que era só ruim. Eu fui para muito ruim. E nesse meio tempo, e aí não trazendo só lamúrias, né? Não trazendo uma história só com uma coisa ruim. Nessa escola eu conheci um professor de geografia. E ele deu uma aula sobre o mercado de capitais. Ele falou de ações, ele falou da bolsa. E eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu devia estar na 7ª série, que hoje seria o 8º ano. Devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos, por ali. E eu via o jornal e, Ibovespa sobe, Ibovespa cai, não sei o quê. Colocou na cabeça o stonks, assim. Isso. Então, assim, eu disse, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu quero trabalhar. Daí eu perguntei, o que eu tenho que estudar? Perguntei pro meu professor. Aí ele disse que, no caso dele, ele estudava geografia econômica. Daí eu disse, vou olhar sobre isso. E era uma época que a internet estava começando, e como meu pai trabalhava com informática, eu tinha acesso ao computador, tive acesso ao computador muito cedo. Então, eu vasculhava, eu buscava saber o que eu tinha que fazer. E quando chegou a fase do vestibular, eu disse assim, bom, o que eu vou escolher para não ser professora? Porque todo mundo dizia que eu era muito boa de fala e que eu tinha nascido para ser professora. Aí eu falei, professor, ganha pouco eu não quero. Então, por isso que ela tá indo pro mercado financeiro. E a Bia que me conhece há mais tempo sabe que eu sou bem prática. Se é aqui, então vamos, se não é, não vamos. Então, o que aconteceu? Eu tava indecisa entre matemática, física e economia. Eu disse, bom, eu vou pra única coisa que eu não vou dar aula,
que era economia. E No nisso, fim, virou professora. virei professora. Olha a volta que a vida dá. Aí eu fiz o vestibular na UFSC e eu passei e eu me encantei pela área. Eu fui aprender sobre mercado de capitais na 3ª, 4ª fase, se eu não me engano, e aí eu vi que tinha muito mais coisa do que era. E nesse meio tempo, depois de aí óbvio, a situação financeira melhorou, eu passei num concurso, enfim. E quando eu acabei a minha graduação, daí eu trabalhei um tempo na empresa do meu pai, enfim. Mas quando eu acabei a graduação, começaram a surgir oportunidades de palestra, principalmente na igreja. Aí eu pensei, poxa, eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei por ignorância. E uma das coisas que a própria Bíblia fala, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, assim, eu sempre disse, e eu digo até hoje, eu tenho, óbvio, palestras cobradas, mas na igreja eu nunca cobrei e eu nunca vou cobrar. Nunca. Porque eu acredito que o conhecimento, ele tá à disposição das pessoas, só que às vezes ele tá de uma forma que não é tão fácil de acessar. E sem contar que na parte financeira as pessoas têm muita crença limitante. Tem muita gente que já tomou golpe, tem muita gente que acredita que o dinheiro te afasta de Deus. Só que é como se fosse um evangelho seletivo, sabe? Não é o que a Bíblia diz. Quem tem dinheiro fez alguma besteira, alguma coisa errada. Isso. Deve estar traficando, deve estar traficando. É porque pra mim é muito curioso, assim, ó, tu foi na igreja falar de dinheiro. Eu vejo que hoje tem muito tabu em relação à igreja. Tipo, a gente vê pela nossa igreja. Tem uns lados que, tipo assim, que é tabu porque tem o receio de falar de dinheiro pra não parecer, porque tem uma visão das igrejas que as igrejas só querem pegar dinheiro dos fiéis. E tem o outro receio de pedir dinheiro. De pedir dinheiro. Só que esquece que a igreja eles têm medo de pedir dinheiro. Pra se manter. Isso, Eu falo de dinheiro na igreja há o quê? Há uns 17 anos, mais ou menos. Não façam as contas. Eu era praticamente um bebê falando de dinheiro. Mas aí o que é interessante? 17 anos, tinha 10 no caso. Isso, menos talvez, mentira. Não, era mais já. Mas ok, eu tive a oportunidade de falar para mães, tive a oportunidade de falar para pais e mães, tive a oportunidade de falar para mulheres, para casais. Aí nessa época eu já estava casada com o Gustavo. Mas o que acontece? Quando a gente começa a olhar a Bíblia, e aí falando da ideia do livro, né? Agora já fazendo um salto, depois eu volto de onde eu parei. Se a gente for olhar Moisés tinha recurso. Abraão tinha recurso. José. E essas pessoas dentro da Bíblia, elas só puderam fazer o que elas fizeram porque elas tinham recurso. Mulheres mantinham o ministério de Jesus. Então, assim, se eximir de falar de dinheiro por conta de tabus, por conta de ignorância, por conta até de crença limitante, é algo que sempre me incomodou. Porque eu sempre digo assim, se a Bíblia fala que onde eu colocar a planta do meu pé, aquele lugar é meu, é meu. Porque aí eu acredito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas eu não acredito nessa parte. Sabe? É como se assim, não, eu escolho o que eu acredito da Bíblia. Não, espera aí. Ou tu segue ou tu não segue. Então, se a Bíblia fala... E aí, por isso eu uso muito aquele versículo que tu leu no começo, porque eu não posso me lastrear só no meu conhecimento. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar Deus, para que o Espírito Santo testifique dentro de mim o que eu devo fazer. E aí, quando a gente fala de um negócio, por exemplo, às vezes a gente fica pensando assim, ai, não, eu tô incomodada, mas eu vou... Não, se tu tá incomodado, vai orar. Porque a paz que excede a todo entendimento é aquilo que vai testificar se é o teu caminho a seguir ou não. Então, quando eu comecei a minha carreira, vamos dizer assim, que eu saí da empresa do meu pai, que eu fui pra esse concurso que eu fiz, eu me incomodava lá dentro. E dizia assim, poxa, mas eu queria mais coisa. Era uma empresa ótima, do sistema da Petrobras, enfim, e Deus me deu um sonho. Eu sonhei, e eu não sei se eu posso abrir tanto, à vontade. Vou omitir os nomes. Aqui nós somos cartas abertas. Isso, pode falar. Bem. Vida real. Deus me deu um sonho que eu tava saindo daquela empresa. E deu um tempinho logo em seguida. Minto. Antes do sonho, eu mandei um currículo para uma instituição de ensino, que uma amiga minha me falou de uma oportunidade. Eu não conheço outro professor que tenha entrado por currículo para dar aula. Principalmente nessa universidade, que é a melhor não pública do estado de Santa Catarina. E eu mandei um currículo, e quando eu mandei o currículo, a minha mãe falou assim, ó... Eu falei pra mãe, eu disse assim, mãe, eu acho que a minha vida vai mudar se eu mandar esse currículo. Daí ela disse assim, a grande pergunta é, tu queres que ela mude? E eu nunca esqueci dessa frase. Eu disse, não, mãe, eu quero.
Eu tinha uns 25 anos, 24 anos. 3 anos atrás, no caso. 3 anos atrás, praticamente. E aí eu fui dar aula no ensino superior. E quando me perguntaram na entrevista que eu fiz, e eles estavam com pressa, porque o professor largou eles na mão, enfim, e já era final de fevereiro, começo de março, as aulas já estavam começando. O coordenador olhou pra mim e falou assim, qual que é a tua experiência docente? Eu disse, olha, eu fui professora de escola dominical, porque eu realmente fui anos. Sim. Mas eu falei, não sei se conta. E eu dou muita palestra na igreja. Eles, não, então tu vai pegar. Eu entrei com 2 turmas de economia, já no ensino superior direto. Que loucura. Muita loucura. Aí quando acabou aquele semestre, eu fiz aí o seletivo, o processo, eu entrei como temporária, depois eu fiz todo o processo seletivo, passei em todo o processo seletivo. Quando chegou o final do ano, foi quando Deus me deu esse sonho. E eu sonhei como se o teto do local que eu tivesse... Eu nunca contei isso abertamente, assim. Novidades pra vocês. E eu sonhei que o teto tava todo comido de bicho. E eu tava saindo dali. Aí eu entendi como um direcionamento de Deus pra sair dali. Porque eu tinha recebido uma proposta dentro dessa universidade pra pegar mais aulas, só que era em outra cidade, era em Itajaí. Então eu ia meio que ficar na ponte aqui em Itajaí e eu tinha vontade de fazer o mestrado. Porque na época que eu tava na graduação... não tinham tantas bolsas como tem hoje e tal. Meio que o mestrado e doutorado era pra quem era filho de rico. Era luxo, né? Era luxo. Eu não era filha de rico. Eu trabalhava de tarde, eu estudava de manhã e às vezes eu trabalhava até o começo, um pedaço da noite, assim, né? Então, eu tinha que ajudar em casa, não fiz intercâmbio, não tinha grana. Sim. Eu entrei no ensino superior vindo dessa escola que era bem ruim, aí eu passei na prova da escola técnica, esse foi o salto que eu fiz. Mas isso é até um ponto. Fazendo uma pausa, depois eu volto. Quando eu tava nessa escola pública, que o meu professor falou do curso que era, que eu decidi... eu vi que eu não podia ficar ali. Isso é uma das coisas que, às vezes, no financeiro, a gente acaba achando que a montanha é muito grande pra gente subir. Eu quero uma viagem internacional, mas a pessoa não tem nem passaporte, sabe? Não se preparou, né? Não se preparou. As oportunidades aparecem pra quem tá preparado. Sim. Mas Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, é no processo que Ele vai te preparar. A partir do momento que eu olhei, eu disse, não, eu não posso ficar aqui. O que eu fiz na época? E eu não sou melhor do que ninguém. Quando eu vi que eu tinha que sair daquele colégio, eu pensei, pra onde é que eu tenho que ir que é bom e não paga? Aí, na época, era Escola Técnica Federal, que depois virou Centro Federal e hoje é IFSC. Eu acho que hoje é sorteio, se eu não me engano, na minha época era prova. Na minha também. Então, eu fiz a prova e eu passei. Só que pra eu passar, e aí eu sempre digo que a mão de Deus é algo que, quando a gente começa a aceitar que um não de Deus, às vezes, é pra te dar um sim, é uma coisa muito, muito boa, assim. Porque quando eu fiz a inscrição, era novembro, mais ou menos, e aí eu e a minha amiga, a gente já estava estudando, ela era da mesma igreja que eu na época, e quando foi dezembro, as aulas pararam, entrou em greve. Aí eu pensei, nossa, que loucura. Só que eu ganhei tempo para estudar, porque o meu colégio era muito ruim. Sim. Todos os meus professores apoiavam muita gente, a gente comprou livro em sebo, assim, não tinha internet do jeito que tem hoje, não tinha chat GPT, não tinha nada disso. Era assim, sentar, eu e ela, num calor de 40 graus, ventilador, porque ninguém tinha ar-condicionado em casa. Vamos pensar que eu tenho 200 anos daqui a pouco. Mas é que era a realidade financeira. Então, na época dos Incas. Na minha época era tudo mato. A gente estudava em pedra. Não, mentira. No papiro. Eu ia pra escola com, como dizia a minha mãe, com um saquinho de batata, de arroz. Não, também não era assim. Mas era uma situação que é muito diferente de hoje em dia. Hoje em dia, até quem não tem condições, faz um parcelado 24 vezes e acaba conseguindo. Não tinha isso na época. Então, eu entrei na escola técnica, pela misericórdia de Deus, e lá eu consegui, sabe, isso me veio até agora, porque às vezes quando a gente fala do financeiro, e aí falando pros empresários que podem estar ouvindo, às vezes tu tá numa loucura, numa bagunça, que tu olha e diz assim, nossa, mas se eu separar receita de despesa é pouco. Cara, mas tu não tá fazendo isso? Que é tipo básico, sabe? Traça um caminho. Não é de hoje pra amanhã, mas tu vai conquistando. E aí, quando eu fui pra escola técnica, que daí eu tive esse sonho, que eu saí dessa empresa, que eu pedi minha demissão, logo em seguida veio o mensalão. E a empresa tava envolvida no mensalão. E eu já tinha saído fora. E aí todo mundo foi demitido, não sei o que, foi um rolo. A empresa deixou de ser concurso, foi comprada por outra empresa. Então, assim, foi um pandemônio. E eu já tava lá fora. E quando aconteceu de literalmente, o teto tava todo cheio de bicho. Foi. Isso foi uma coisa que eu nunca contei. Ao vivo e a cores, assim, né? Nunca contei. E quando eu entrei
nessa universidade, 2013 e 2000... Agora vamos fazer conta, eu falei o ano, né? Ih. Não, tudo bem. 2013. Aí, em 2014, que eu saí dessa outra empresa e eu fiquei full time dando aula, aí eu consegui fazer mestrado, aí eu consegui bolsa para o mestrado, eu fiz o meu mestrado dentro dessa instituição. No meu mestrado, eu estudei administração, e aí dentro da administração, eu estudei as empresas de capital aberto brasileira e o que fazia o investidor vir para cá. Então, tudo que eu sempre estudei foi nessa área. Por exemplo, o meu TCC eu fiz a respeito da crise de 2009. E eu defendi em 2009. Então, assim, tinha muita coisa. Um monte de gente me citou, assim, sabe? Foi muito legal. Só que, óbvio, eu comi o pão que o diabo amassou, porque eu não tinha material. Como é que tu cria algo com algo? Não tem material nenhum, não é algo que aconteceu, é algo que tá acontecendo. Era o jornal e eu pegando, anotando, assim. Então, era muita coisa dia pro dia, assim, o D mais zero, né? Mas... Então, a minha curiosidade surgiu dessa necessidade da família, de ter visto com a minha mãe que eu era boa nos números, e a minha mãe e meu pai também são muito bons de conta, meu irmão também é muito bom de conta. É genética já. Eu acho que é alguma genética. Só que só eu que fui pra esse lado de finanças mesmo, sabe? E aí, quando eu tava nessa universidade, quando foi 2023, eu tive que fazer uma escolha. Para finalizar o doutorado, eu abri mão da minha carreira, porque eu tava numa situação que eu tava com algumas variáveis rolando, né, que daí não vou entrar no mérito, mas eu tive que escolher. Então, em 2023, eu pedi minha demissão, começo de 2024, eu saí. Não, minto. Agora eu não sei. 23? E aí, quando foi em 2024, eu defendi o doutorado. Aí foi esse meu fechar de ciclo também dentro da parte financeira, porque dentro do meu doutorado, eu estudei especificamente a força do dólar enquanto moeda. Então, toda essa realidade que a gente vive, toda essa situação geopolítica, ela é o pano de fundo de tudo que eu estudei. Então, indiretamente, eu sempre estudei dinheiro. E por que eu fui? Porque a minha família teve bastante problema financeiro, e eu vi que as pessoas não sabem lidar com dinheiro. Sim. As pessoas fingem que sabem. A grande verdade é essa. É meio que assim, aquelas coisas que não se discute. Não se discute religião, não se discute futebol e não se discute dinheiro. Ninguém sabe quantas pessoas... Quanto tu ganha, quanto tu fatura. Sempre que eu começo um atendimento com uma pessoa física, com uma pessoa jurídica, eu digo assim, sabe o médico que tu não pode mentir? Eu sou tipo teu médico. E tudo que tu me disser vai ser usado contra ti em algum momento, porque eu vou resgatar aquela situação que aconteceu, porque são nas ações que aparece quem é a pessoa. Sim. E eu sempre digo, na nossa mentoria, no atendimento, eu nunca vou levar pra fora o que vai acontecer, Sim. porque é uma relação de confiança. O dinheiro é uma coisa muito sensível. Então, fiz toda essa volta pra conseguir te responder que eu sempre gostei muito de dinheiro, mas eu não gostei do dinheiro para gastar necessariamente, sabe? O mercado em si sempre me fascinou. Queria entender como se fazia dinheiro, como se e como o dinheiro funciona. Porque uma das coisas que muita gente não entende e acaba querendo usar a seu próprio favor, por exemplo, é uma taxa de juros. E tem gente que diz assim, não, eu só entendo de investimentos, mas eu não entendo de economia. Tu tá comendo só metade, só comendo metade da fatia do bolo, sabe? A cobertura tu tá deixando de fora. E isso sempre me fascinou. Deixa eu resgatar uma coisa que tu falou aqui, mas a gente acabou não falando ali. Além disso, tu é pastora. Também. Também. Multifacetada, tá? E aí, cara... Ela é tipo a Barbie, ela pode ser o que ela quiser. Ai, adorei essa. Eu nunca fui comparada com a Barbie, mas eu adorei. Quem tem amigos tem tudo. E aí, que nem a gente tava comentando no início ali, que na igreja você tem muito esse tabu de dinheiro. E aí, o que eu quero tentar entender na tua cabeça. Tu sendo pastora, tu também dava palestra dentro da igreja. Só que tu vê o dinheiro como um canal e não como fim. Porque tu gosta do dinheiro e a gente tem que gostar. Porque se a gente não gostar de dinheiro, a gente não vai ter. É aquela coisa. Uma vez eu tomei uma paulada de uma amiga nossa que eu não andava com dinheiro na carteira. Eu sempre andei com cartão. E aí ela falou assim, tu tem dinheiro na carteira? Eu falei, não, eu não gosto de andar com dinheiro, eu sempre coloco na carteira. Eu coloco no cartão dela assim, mas daí tu não vai ter dinheiro nunca. Porque como assim? Tu não gosta de andar com dinheiro? Aí depois eu comecei... fala, né? Pô, pera lá. Faz sentido. Faz sentido o que tu tá falando. Daí eu comecei assim, botar uma graninha ali. Eu falei assim, não, deixa aqui. E não é superstição.
É mentalidade. É mentalidade. Mentalidade. Não tô com dinheiro ali pra chamar mais dinheiro. Não, é tipo assim, eu gosto de andar com dinheiro. Isso. Eu tenho que gostar. Mas é uma coisa que a gente tem, né? Tenho medo de andar com dinheiro, vai que alguém me rouba. Vai que aquela coisa... Tu já tá profetizando, né? Exato. Vai que tal coisa, vai que... Não. Exato. E aí a minha questão é assim, como que tu faz com que as pessoas dentro da igreja vejam o dinheiro como um meio, não como uma maldição, e como uma ferramenta? Porque eu acredito que dependendo do nível social da pessoa e mental, ela vai achar que a riqueza é um... É ruim. É ruim. Bom, essa palavra é ruim. Eu ia usar outra palavra, mas talvez... É aquela coisa, quando alguém cresce, deve estar roubando, deve estar traficando. Exato. Esse é o ponto. Ou, nossa, ficou riquinho agora. Agora não fala mais, não se mistura mais com os pobres. Tem várias falas. Tem várias. E tem até aquela assim, trabalha a tal ponto de pensarem que você está no tráfico, né? Os caras super ricos, né? Trabalha até achando que você está traficando. Mas eu vou te responder. Na igreja que eu congrego, eu estou como pastor auxiliar. Então, eu tenho alguns grupos que eu acabo tendo mais proximidade, mas vamos dizer assim que eu não tenho um poder de falar para todos. Tá. Quem caminha mais perto de mim, que conhece mais a minha visão, vai entender um pouco mais e agora eu vou conseguir explanar. Isso é uma das coisas que a gente coloca muito no livro. O que acontece? A Bíblia fala que a raiz dos males é o amor ao dinheiro. E eu vou fazer uma pausa nessa linha de raciocínio e eu vou fazer uma relação, por exemplo, com saúde. Saúde é uma coisa boa? Sim. Ir pra academia, se cuidar, comer direito? Tem pessoas que se perdem e endeusam o corpo? Tem. Idolatram. Assim, meu Deus, mas eu não posso... Essa água, ela é mineral? Ela é do noroeste da Macedônia? Essa água é potável? Sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, por quê? Porque a pessoa, ela acaba pensando que assim, não, mas eu não posso tal coisa, porque... E eu não tô dizendo que a gente não tem que cuidar. A gente tem que cuidar. Sim, claro. Só que até que ponto é cuidado? E a partir de qual ponto virou uma idolatria ao corpo? Hoje em dia a gente tem vários exemplos de pessoas, inclusive que fizeram plásticas, que se deformaram por perder a sua própria essência. Sim. No dinheiro a gente pode usar a mesma análise, que é o quê? Se eu amo o dinheiro, se eu faço tudo por dinheiro, se eu não tenho um limite nas minhas ações, sabe? Por exemplo, assim, o dinheiro, ele serve como um canal de bênção para a vida das pessoas. Não podemos ser hipócritas. Nós estamos aqui, esse microfone tem um custo, até a água tem um custo. Vocês, por mais honra que deram à minha vida, alguém pagou, entende? Então, a gente não pode pensar que nós somos pessoas... fora da sociedade, que não podemos usufruir do acesso que o recurso financeiro nos permite. Então, tu foi muito feliz na colocação que tu fez, de ver o dinheiro como um meio. O dinheiro, ele é um meio, ele não é um fim. Quando que ele passa a ser um problema? Quando as pessoas colocam o amor no dinheiro e a razão da vida no dinheiro. Não, eu vou trabalhar porque eu tenho que pagar boleto. E isso é uma frase muito comum. Só que ela é uma frase que ela te limita. Não, eu vou trabalhar porque eu tenho pessoas que dependem do meu servir e me remuneram por isso. Que aí entra na lógica do que tu falou do dinheiro na carteira. Não, eu não gosto de ter dinheiro na carteira. O teu cérebro, ele vai começar a pensar, e aí eu não vou nem entrar porque não é nem tanto minha área, mas o teu cérebro, ele vai começar a pensar assim, não, o Gabi não gosta de dinheiro. E aí tu entrou um dinheiro, o teu cérebro, ele entende que ele tem que gastar. Quem tem problema com gasto, que gasta demais... Tem isso. A pessoa acaba comprando coisas que ela não precisa. Tudo que entra sai, né? Cara, mas faz muito sentido. É que as palavras têm poder? Sabe por que faz muito sentido? Porque todas as vezes que eu pegava o dinheiro na mão, antes disso tudo acontecer, eu falava assim, eu não quero ir até o banco para depositar. Então o que eu vou fazer? Dane-se, eu vou gastar. Vamos para tal lugar, eu vou gastar. Isso. Dinheiro físico, né? Muita gente que enxerga e que aprendeu a frase. Eu atendo muitos mentorados. Eu atendo muito mais pessoa física do que pessoa jurídica. Eu sempre falo que por trás de um CNPJ tem um CPF. E se o CNPF tá machucado, ele acaba machucando o CNPJ. Então, quando eu atendo algumas pessoas que ouviram sempre que dinheiro não traz felicidade. Traz bastante. Dinheiro não traz felicidade, mas te ajuda Manda buscar. Te ajuda a chorar em Paris. Sabe? Então, tô triste, mas tô triste na Europa. Tô triste gastando em euro. Então, é uma outra pegada. E aí, é interessante que eu já atendi algumas clientes que elas vêm com essa crença limitante. E é um processo todo que a gente faz para quebrar essa crença, principalmente em cristãos. Eu atendo muitas pessoas que são cristãs e eu digo assim, tá bom.
você diz que dinheiro não traz felicidade. E eu gosto sempre de trazer o exemplo de José. Porque José, ele foi jogado no poço, foi vendido, foi preso. Assim, foi preso, comeu pão que o diabo amassou. Só que no final, o Egito e todo o seu entorno só tinha comida por conta da boa administração de José. Então, é a boa administração que faz com que a gente possa ajudar as nossas igrejas. Falei que eu estudava no calor, hoje a minha igreja tem ar-condicionado, a cadeira que eu sento é uma cadeira estofada, o Kids é todo decorado, isso não é de graça. É um custo. É um custo. E se a gente for pensar que a minha boa gestão, por meio da minha boa gestão ao dinheiro, eu posso honrar a Deus a partir das coisas que eu faço na minha vida, a partir do ambiente que eu crio na minha igreja e a partir das pessoas que eu abençoo. Então, hoje, se a gente for parar para pensar de maneira muito prática, a própria palavra de Deus fala, os pobres sempre estarão entre vocês. Sim. Então, a gente tem pessoas que não têm condição, que elas podem sim ter acesso por meio das coisas que a gente, como bom gestor, consegue fazer. Então, eu trabalho muito nessa linha de entender que, assim, o dinheiro, ele não é uma maldição. Ele é uma bênção. Se tu gerenciar bem. Agora, se tu não gerenciar bem, ele é uma maldição. Porque o dinheiro, ele acaba aflorando aquilo que tá mais no teu interior. Exato. Tem gente que, entre aspas, não pode ter dinheiro. Porque ela se transforma num monstro. Porque ela revela um interior dela que ela não... Ela revela o que ela é. Que sem dinheiro ela não revelaria. Isso. É aquela coisa assim, ó. Não, eu só aturo porque eu tenho boleto. Porque se eu não tivesse boleto... Já tinha saído fora. Isso. E muitas das vezes, aí pegando um outro ponto, a gente acaba aceitando viver vidas e até empregos, enfim, coisas que Deus não sonhou pra gente por conta de medo de falta de dinheiro, crença limitante. Por exemplo, quando eu falei agora há pouco que eu saí, que eu pedi demissão do emprego que eu tava, eu ganhava muito bem. Aconteceram algumas situações que eu entendi um novo direcionamento de Deus, mas se Deus me dissesse o direcionamento e eu não tivesse feito a minha parte e tivesse uma reserva de emergência, eu não sairia? Sim. Quantas pessoas Deus quer soprar, Deus quer mandar para outros locais, voos maiores, só que elas não estão preparadas. E aí, vamos parar para pensar, se Deus tivesse, e foi o que eu acredito que eu tinha, que Deus me deu um novo direcionamento. Só que se eu não tivesse preparada com o recurso, eu ia ter que me sujeitar, eu ia ter que atrasar, entre aspas, o plano de Deus, porque eu não estava pronta. Então, quantas pessoas dentro das nossas igrejas estão deixando de viver aquilo que Deus tem, porque elas entrou, saiu... eu vou comprar um monte de coisa que eu não preciso. E é falha na interpretação da palavra, né? Porque a gente sempre gosta de falar muito da parábola dos talentos. Perfeito. Que o talento, a gente pode ver como talento de dom, né? De talento de, tenho talento em falar, eu tenho talento em tocar violão, eu tenho talento em gerir uma empresa. Beleza, pode ser, mas o talento na época era... uma moeda de troca. Sim. O talento não era talento de dom. E aí, a parábola diz muito, muito certo, né? Deu o mesmo talento para todos, só um enterrou. E o que foi de servo mau? Não enterra o talento, não enterra o dinheiro. Igual vou ficar guardando esse dinheiro aqui só porque... Cara, não, multiplica. Eu vejo em toda a palavra de Deus, ele traz o multiplicar. Isso. Multiplicar a nação, multiplicar os filhos. E o dinheiro é a mesma coisa, multiplicar. Ele não quer que tu guarde e fique ali naquela estagnação e naquela escassez o resto da vida. Deus te preparou para multiplicar. E multiplicar não só para ti, multiplicar para o próximo, multiplicar servindo o próximo. Então, é muitas vezes o erro da interpretação e aquela crença mais fechada deve estar roubando, deve estar fazendo alguma coisa errada, que começa a trazer da nossa cultura também, de que é errado ganhar dinheiro, que é errado crescer. E aí, esses dias a gente ainda falou, na nossa igreja, a gente estava falando, cara, a gente quer crescer porque a gente quer que um dia a gente chegue aqui e fale assim, vocês estão precisando de um estacionamento, nós vamos pagar e vamos comprar esse terreno pra gente... A gente quer ter esse nível de dinheiro pra poder, assim, precisa do terreno, nós vamos pagar pra comprar esse terreno pra vocês... Pra ajudar, porque isso abençoa a igreja, e se abençoa a igreja, abençoa pessoas. Claro, né, tu tem que saber onde tu quer incutir o teu dinheiro, se aquilo ali... Mas a gente acredita na obra da nossa igreja, então, pra nós isso faz sentido. Mas é isso, mas sem dinheiro... Não tem obra? E quando tu começa... A tua fala, ela é muito importante em dois aspectos. Quando tu falas a respeito da parábola dos talentos, se a gente for parar pra pensar,
eu sempre gosto de dar esse exemplo em palestra. E ele aconteceu natural, por conta de um menino que não parava de correr na igreja. Aí eu vi que a mãe já estava atribulada, assim. Daí eu falei assim, a respeito dos talentos. Acho que era um menino de uns 4, 5 aninhos. Eu perguntei pra ela, eu disse assim, tu tem vontade de dar um carro pra ele? Ela disse, eu tenho. Daí eu disse, agora? Ela disse, não. Aí eu falei, óbvio que não. Por quê? Porque ele não tá pronto. Não adianta eu colocar um Porsche numa mão de uma criança de 4, 5 anos. Vai fazer o quê? A não ser que seja um Hot Wheels. Um Hot Wheels até vai. Só que quando ele formar 18 anos, eu também não aconselho, mas ok. Mas a ideia é o quê? Se eu mostro pra Deus, por meio das minhas ações, que eu não tô pronta, Deus é pai. Ele não vai me dar aquilo que vai me jogar no precipício. E a tua fala a respeito do estacionamento da igreja, ela é muito pertinente, porque quando a gente coloca no nosso coração objetivos pautados na palavra, pautado nas boas ações, pautado nas questões de desapego financeiro mesmo, eu provo, eu demonstro que o meu coração não tá naquilo ali. O dinheiro, ele passa por mim para ser encaminhado para outras pessoas. E isso é uma das coisas que me lembrou agora. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre orava para Deus e dizia assim, Deus, que o meu salário vire meu dízimo. Então eu sempre dizia assim, poxa, hoje eu tô dando, sei lá, R$20. Mas eu ganhava 200, então eu quero dar 200. E Deus sempre me honrou nesse sentido, sabe? E eu não sou melhor do que ninguém. Mas a ideia é o quê? Deus vê o nosso coração. Se o teu coração, tu acha que com 10 mil tu já tem dificuldade de dizimar, dificuldade de atender as pessoas, dificuldade de gestão, como é que Deus vai te dar 100 mil? Ele não vai te dar, ele não vai porque tu não tem boa gestão. E aí, quem tá ouvindo pode pensar assim, tá, então eu não tenho boa gestão, nunca vou ter? Não, a Bíblia fala que a gente tem que pedir sabedoria pra Deus. Até um dos fatores, por que é sabedoria financeira? Porque se a palavra de Deus fala que a gente tem que pedir sabedoria e que Deus dá, é um caminho. É um caminho, sabe? Então, uma das coisas que eu sempre falo, se você não sabe de dinheiro, e uma das coisas que eu mais atendo eu sou péssimo com números, eu não sei usar dinheiro. Eu disse assim, anjo do Senhor, matemática é uma coisa, dinheiro é outra. É outra. Porque se tu já começa a dizer que tu eu sou péssimo com dinheiro, Deus não vai te dar. E o próprio cérebro vai entender que tu é péssimo naquilo. É mais ou menos como, eu odeio ir pra academia, eu odeio ir pra academia, eu odeio. Cada dia na repetição, né? Isso, não há cristão que te ajude. Sabe, começa a dizer assim, poxa, eu não gosto, mas eu entendo que é por um outro motivo, eu entendo que é pro meu bem, eu entendo que eu tenho que aprender. Eu tenho um motivo maior. Isso, então é onde acaba a gente se ajudando, sabe? É nesse aspecto. Então, na igreja é um desafio, porque tem muita gente que ainda pensa, hoje mais, por conta das redes sociais, enfim, mas tem muita gente que ainda pensa que o dinheiro vai desviar ela, mas se a gente for parar pra pensar, essas pessoas são as mesmas que pensam que bebida vai desviar, que mulher vai desviar, que homem vai desviar, sabe? Que coloca na outra situação um problema que ela não resolveu. Exato. Então, a responsabilidade nunca... É a falta da autorresponsabilidade. Isso. A responsabilidade não é minha. É porque eu casei e ele me desviou. É porque a minha amiga me desviou. É porque tal pessoa me fez mal lá dentro da igreja, daí eu não vou mais pra igreja. E aí tu começa a terceirizar a responsabilidade. Né? Isso. Mas, Jennifer, beleza. E aí surgiu o livro Sabedoria Financeira. Conta um pouco sobre esse livro pra gente. Tu é coautora com mais 2 autores, é isso? Um deles é o Gustavo, que é teu marido, eu já sei. Isso. Mas conta como é que surgiu esse livro e e por que tu indicaria alguém ler ele? Esse livro, ele foi construído em vários... Eu posso me fica permita? Eu vou... Depois eu quero, inclusive, o autógrafo, tá? Por favor. Não, o mínimo, né? Com certeza. Porque nós ganhamos, tá? Esse é nosso, um beijo. Se você quiser o seu, você pede pra ela. Já me chama que a gente já conversa. O livro, ele foi estruturado de uma maneira... E aí, por isso que eu peguei o sumário pra pensar alguns títulos dos capítulos. Quando a gente estruturou esse livro, eu, o pastor Paulo Massarim e o pastor Gustavo, que é meu marido, o pastor Paulo, ele é o líder da parte educacional da nossa igreja, da parte, no caso seria dentro dos braços ali dos 5 ministérios, seria a parte de mestre. A gente pensou no seguinte, bom, nós precisamos levar para as pessoas uma mensagem de que elas precisam saber lidar com o dinheiro.
Não dá mais pra gente seguir com as pessoas limitadas por isso. Então, o pastor Paulo, ele faz a introdução e ele fecha o livro pensando nos frutos. O Gustavo traz as partes mais voltadas para a área de empreendedorismo e das finanças dentro do empreendedorismo, e eu pego a parte mais do financeiro em si. Então, um dos capítulos, por exemplo, que é o capítulo 2, ele fala dinheiro, bênção ou maldição. Que vai muito na linha do que a gente conversou agora. Porque o que acontece? Qualquer coisa na nossa vida pode ser uma bênção. E qualquer coisa pode ser uma maldição. Tem gente que fala assim, eu passei por uma luta, mas eu sobrevivi. Isso é um testemunho. Testemunho é aquela coisa que é boa de contar e ruim de viver, né? Sobreviveu, várias coisas que foi uma maldição que se tornou uma bênção. Isso. E aí tem um outro que eu trago aqui, que é o ladrão do meu próprio dinheiro. É um dos capítulos que ele é um capítulo forte, porque a autorresponsabilidade dói. Esse cara sou eu. Tipo, o ladrão, quem é o ladrão? Sou eu. Sou eu. Eu roubo de mim mesmo. Isso. Tá igual o Agostinho. É uma das coisas que dói um pouco tu reconhecer, poxa, o meu objetivo tá aqui, mas eu tô caminhando pro outro lado. E é importante a gente pensar, por exemplo, se eu tenho que caminhar uma distância daqui pra cá, e quanto mais eu me afastar, mais distante fica. Tem que acordar? Então acorda hoje. Já é melhor do que acordar. Mas eu não acordei ontem. Tem gente que fica nessa lamúria. Mas se eu tivesse feito ano passado. Não fez, amor. Segue. Entendeu? Agiliza e faz agora. Melhor fazer agora do que fazer que ter 3 anos. Isso. E um outro que aí o Gustavo que trouxe, pequenos passos, grandes empreendimentos. Tem uma palavra no livro de Zacarias, se eu não estou enganada, que o Gustavo sempre fala, que é a respeito de não menosprezar os pequenos começos. E isso é muito interessante também quando a gente pensa em investimentos. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não vou investir em ações, eu não vou comprar cripto, não sei o quê. Porque 1% é muito pequeno, muito baixo. Sabe? Então assim, coloca na caixinha de qualquer banco que renda ali 100% de CDI, que já é melhor do que tu torrar tudo. Fala isso pra galera que comprou cripto há 10, 15 anos atrás e esqueceu lá e agora tá milionário. É isso. O grande problema é que as pessoas, elas esquecem do fator tempo. Eu sempre falo, o tempo é a única coisa que não volta. É o nosso principal ativo. E as pessoas acham que é o dinheiro, mas não é. Se nós formos parar pra pensar, magreza volta. Hoje em dia... Sim, Monjaro tá tem um outro que é melhor ainda que o Monjaro, então tem de tudo. Ruga volta. Antigamente não voltava. Até os que ficaram careca, o cabelo está voltando. Capilar. E o tempo? Não. O ontem não volta. O primeiro podcast que vocês gravaram aqui não volta. A gente consegue rever, mas a gente não consegue viver novamente. Não. Então, mais importante do que pensar no quanto eu estou colocando, é a frequência com que eu estou colocando. Eu trabalho muito com adolescentes. Eu tenho uma mentoria específica para adolescentes focada nessa parte de investimentos, para que eles vejam o poder e a mágica dos juros compostos. Eles ficam tão felizes quando entram 10 centavos de dividendo, que um adulto jamais ficaria. Eu recebo prints deles. Nossa, entrou dinheiro na minha conta. 10 centavos, olha. Aí, hoje em dia, você fala para um adulto assim, tu quer ganhar 10 centavos por mês? A pessoa vai dizer, credo. Eu não. Sabe? A pessoa, às vezes, nem... não, pode... Deixa, sabe? Nossa, eu era tão feliz quando eu era criança, quando eu achava uma moedinha de 5 centavos que meu avô tinha derrubado do bolso. Isso. Uma das coisas que eu sempre falo nas palestras que eu dou para mães... Principalmente mães e pais, no caso, né? As crianças, elas valorizam. Quanto menores, mais elas valorizam isso. A quantidade de notas. É muito comum, se ao invés de dar uma nota de R$10 pra criança, tu dá 5 notas de 2, ela vai pensar que ela tá rica. É a mesma coisa. Se tu chegar pra ela e dizer assim, eu quero trocar essas tuas 5 notas de 2 por uma nota de 20, ela não troca. Por quê? Pra ela tem 5 dinheiros e ela vai trocar por 1 dinheiro. Então, ela não quer... Ela valoriza a quantidade. Isso. Então, assim, se a gente for parar pra pensar no poder dos juros compostos e no poder da disciplina de poupar, de guardar esse dinheiro, é um aprendizado muito grande. E a gente vai caminhando para uma reserva de emergência, no caso, para as empresas. Todo mundo Ter sabe... caixa, né? Todo mundo sabe que final do ano vai ter o 13º. Meu Deus, o 13º. Por que tu não te planejou ao longo de todo o ano? E aí a gente volta na questão das viagens. Se eu quero fazer uma viagem, quebra essa viagem. Eu e o Gustavo, quando a gente foi pro Canadá, a gente quebrou essa viagem em vários pedaços. Primeiro, a gente não tinha passaporte. Primeiro passo. Não éramos ricos, a gente casou, ninguém tinha ido pra fora e tal. Primeiro passo, passaporte. Fizemos o passaporte. Segundo passo, o visto. A gente não sabia se a gente ia para os Estados Unidos ou para o Canadá. A gente tirou o visto americano. Para tirar o visto, não.
Não tinha aqui em Florianópolis? Pra onde é que a gente vai? A gente vai pra Porto Alegre ou ir pra São Paulo? Mais o preço do visto, que agora tá R$2.000. R$2.000 pro casal. Esse tipo de coisa. Então, assim, o grande problema das pessoas é olhar o topo da montanha. Se eu olhar o topo, eu não subo nunca. Sim. Só que se aquele 1%, todo ano 1%, daqui a pouco tu não faz mais 1%, tu faz 2%. A grande sacada dos investimentos é começar. Comecei com pouco, comprei, guardei na caixinha do Nubank, que é uma das coisas que eu mais recebo de pergunta, a caixinha do Nubank é um investimento? É um tipo de investimento conservador, tu vai guardando, pronto, beleza. E rola um CDB ali? Rola uma lucratividade, sim. E quando a pessoa começa a ver essa lucratividade, e aí eu acho muito, muito interessante, principalmente dos bancos digitais, que eles são mais amigáveis com a carinha deles, aparece assim, seu dinheiro rendeu tanto. A pessoa, nossa, a pessoa se anima a guardar. Porque se a gente for parar pra pensar, e aí eu não defendo cortar o cafezinho, só se tu precisar realmente cortar o cafezinho. Mas se a gente pensar, eu vou guardar R$50 por mês. R$50 por mês dá 600 no ano. Sem a mágica dos juros compostos. O que tu poderia fazer com R$600 no final do ano? Sabe? E aí vamos além, se a pessoa já tem uma saúde financeira um pouco maior, consegue guardar R$1.000 por mês. Final do mês tu tem 12 mil. Sabe aquela viagem que tu nunca faz porque não tem dinheiro? Aí, ó. Tá aí. É isso. Fora todos os juros. E uma das coisas que mais acontece é quem começa a guardar, a investir, a comprar ações, a investir em um CDB, alguma coisa, essas pessoas, elas olham e dizem assim, cara, eu quero mais. Não vou comprar isso, é uma besteira. Vou guardar mais. Eu tenho uma cliente, uma mentorada, que quando ela chegou pra mim, ela gastou muito dinheiro em roupa. Muito, muito. O gasto principal dela era roupa. A gente fez o filtro de todo o salário dela. Ela gastava praticamente metade do salário em roupa. Nossa. E ela tem que passar lá na Labiata. Isso, o momento merchan. Vai passar aqui a pouco, tá, gente? Ela é uma cliente boa. Eu vou mandar mensagem pra Cris. Cris, ela tá indo aí. Não, chama essa. Não é mais, agora não é mais. Agora ela não é mais. E eu vou contar um caso que aconteceu pra provar que não é mais. Chegou, a gente já tá um tempo juntas dela. Ela chegou pra mim e ela disse assim, Jenny, eu preciso renovar meu guarda-roupa. Porque as minhas roupas estão antigas. Aí eu disse, beleza, como é que tu tá? Porque mais importante do que o que a pessoa tem que fazer é o sentimento que ela tem. Porque se ela vai com medo, frustrada, não sei o quê, é tipo ir no supermercado com fome. Tu compra tudo que tu não vai cozinhar. É aquela coisa, venham morrer comigo, legumes, venham morrer na minha casa, sabe? Porque tu não vai fazer. Eu conto isso, eu sempre conto com experiência própria. Teve uma vez que eu fui no supermercado com fome, eu comprei um senhor macarrão, assim, uma massa maravilhosa, um molho maravilhoso. A sorte é que a data de validade do macarrão era relativamente decente, assim. Mas o molho, quando eu fui lembrar dele, já foi. E isso, eu digo, comprar e colocar fora é igual rasgar dinheiro. Isso ninguém faz. Mas por que a gente compra o que a gente sabe que não vai usar? Voltando para essa cliente. Aí eu falei para ela, faz uma lista do que tu precisa. E ela disse, eu preciso também de um tênis de corrida. Aí eu disse, tá bom, e o que mais? Ela, eu preciso também de tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela fez uma lista. Eu disse, tá bom, tu lembra que tu precisa da roupa, né? Ela disse, sim, lembro. Eu disse, então tá. No nosso próximo encontro, tu vai me trazer a lista de tudo que tu precisa. E a intensidade com que tu quer cada coisa. Porque a gente não é criança, a gente é adulto. Nós queremos as coisas com intensidades diferentes. Exato. Eu aposto que vocês dois queriam estar nas Maldivas. Agora, com descansando. Certeza. Com só Pix. Paz e Pix, né? Paz e Pix. Recebendo a notificação toda hora, caiu. Caiu o Pix, só Pix. Hotmart. Isso. Só que assim, hoje não dá. Ela fez a lista de tudo que ela precisava e ela voltou. Eu disse, o que tá pior? O que tu precisa primeiro? Ela disse, não, eu preciso do tênis. Daí eu disse, então tá, então a gente vai olhar o tênis. E a gente conseguiu, dentro do orçamento dela, estipular. Ela tem X pra gastar com tudo. Aí ela, não vai dar. Eu disse, calma, segura e vem. Por isso que eu acho que a importância do mentor. Porque a gente enxerga até um ponto. E tu, na parte de marketing, de redes sociais, enfim, de todo o teu trabalho, de todo o teu olhar, as pessoas têm medo. Quem não sabe, tem medo. Então, a gente fez toda uma análise de tudo que ela precisava. E ela naturalmente foi dizendo assim, não, mas eu não preciso tanto disso. Aí eu falei, vai ao shopping. Tu tens esse limite. E se tu vê que tu vai extrapolar, me liga. Porque eu sabia que a gente estava entrando na caixa preta. Isso.
Aí ela me mandou mensagem: guria, tá tudo em promoção, tá tudo em 10 vezes. Aí eu comecei: Jesus. Tô preocupada aí. Oremos. Mandei ela pro abismo. Aí eu disse assim: vai focada. Daí ela disse: nossa, eu tô com pena dos lojistas. Todo mundo abandonado. Daí eu disse assim: tenha pena dos seus sonhos. Porque o dinheiro que vai pra um lado não vai pro outro. Sim. Exato. Aí ela disse, depois no final da noite, quando ela voltou, ela me mandou mensagem. Ela disse assim, ó: no fim, comprei só o tênis. As roupas que tem aqui não são tão bonitas quanto as minhas. E ainda ostentei tomando um cafezinho no final. Ela foi, olhou... Porque o grande problema é que às vezes a gente diz assim, sabe o eu mereço? Ai, hoje eu mereço. Eu mereço. E o eu mereço, a gente sempre merece. De um eu mereço em eu mereço, daqui a pouco... Não sei. Cartão de crédito vai aluna. Isso, e tem que olhar assim, tá, eu mereço. Ok, a gente merece. Mas o que que eu quero? Porque quando tu quer, tu resgata o adulto que tem dentro da gente. Porque o eu mereço é a criança mimada, louca, gritando dentro da gente que quer tudo. Eu quero. Isso. E aí, pegando até um exemplo, pessoas que foram criadas na escassez, enquanto eram crianças, elas tendem a ser adultos que gastam mais. Porque elas passaram vontade. E quando... Sabe aquele primeiro salário do jovem, o adolescente ali? Ele quer comprar tudo que o pai dele disse não. Exato. E aí pode ser um jogo, pode ser um passeio, pode Lanche ser... todo dia. Lanche todo dia. Eu tenho um adolescente desses que eu atendo, que ele gasta com bala. Balinha, tipo balinha... Pacotinho de bala. Pacote de bala. Aí eu disse, por quê? Ele disse, é que a minha mãe nunca me deixou comprar. Eu disse, tá bom. Eu disse, vamos tentar destinar o teu recurso para outras coisas? Para outras experiências? Porque o adolescente ele tem que fazer esse trabalho de viver outras coisas que ele tá pagando. Sim. Porque o pagar empodera. Sim. E aí não empodera... E traz responsabilidade. Isso. E traz aquele senso de assim, ó, eu escolhi isso. E se deu errado, eu escolhi isso. Isso. E aí, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, o dinheiro ele tem esse poder. Porque ele te permite. Se eu digo assim, ó, Bea, vamos no shopping, eu e tu, a gente vai tomar um café em tal local, a gente vai fazer tal coisa, hoje tudo por minha conta. Eu, enquanto pessoa que tô patrocinando isso, eu tô, e aí óbvio vai depender do estilo da pessoa, mas eu tô cuidando da nossa amizade. Isso me faz bem. Se o meu coração não tá no dinheiro, isso me faz bem. Sim. Esse momento é um momento que vale a pena. É mais ou menos como uma filha pagando um café pra uma mãe, sabe? Sim. Tipo, nossa, hoje eu vou levar a mãe pra passear, sabe? Ou um filho pagando pro pai. Não, hoje pai... Tô pagando hoje. Hoje a conta é comigo. Isso. Esse tipo de situação, ela traz uma alegria. É isso que as pessoas precisam provar. E os investimentos, na mesma pegada. O primeiro dividendo que cai, o primeiro CDB que tu vê render, a primeira caixinha que tu vê subindo. E aí vai uma dica até pra quem tá meio argolado nas dívidas. Comece a dar nome pras caixinhas. Porque daí é mais difícil de mexer. Por exemplo, assim, ó. E não coloca assim, reserva. Não, reserva. Essa é a do casamento. Isso, caixinha do casamento, caixinha do carro novo. Porque quando tu vai tirar, resgatar, é como se tu estivesse tirando do carro novo. Para aquilo que tu tá... Tu não tá tirando de uma reserva de emergência. Exato. Tu tá tirando de um sonho. Eu lembro quando eu comecei a investir, e aí, beleza, coloquei um valor lá. Aí eu comecei com fundo imobiliário, cara. Beleza, deu um mês que tava com valor... Caiu o dividendo, aí eu falei assim, pô, esse dividendo que caiu, eu consigo colocar outro fundo ali. Isso. Aí tu vai vendo, cara, como que é a lógica do juro composto que tu consegue, tipo, fazendo o dinheiro tempo aí esse juro gera outro juro que tu bota no outro. Crescer. Isso. E é a coisa mais maravilhosa que tem, pô, se for parar pra pensar. Essa é a mágica da renda passiva. O que as pessoas esquecem? Ninguém aqui tá ficando mais novo. E a gente tem que trabalhar com duas lógicas, renda ativa e renda passiva. Mesmo se você nasceu rico, alguém tá te patrocinando. Tem que ir atrás pra entender. Em algum momento o fluxo para de vir. Em algum momento o dinheiro acaba, né? Isso. A renda ativa é aquela que a gente tá trabalhando. Então eu tô ali na labuta e tal, tô atendendo cliente, bababá, tô fazendo palestra, não sei o quê, mandando contrato, beleza, eu tô trabalhando. Só que enquanto eu tô aqui, do outro lado eu tenho uma renda passiva, que é o quê? É o meu investimento rendendo. É o meu ontem trabalhando pra mim hoje e pro meu amanhã. E essa renda passiva, o ideal é isso que tu falou. Entrou o dinheiro dos rendimentos, reinveste. Porque aí é o dinheiro gerando dinheiro. O difícil é o primeiro dinheiro, com perdão da redundância. Pra tu criares o teu 1 milhão, vamos dizer assim, o difícil é tu começar. Depois que tu começa, tu vai vendo assim, poxa, mas eu demorei tanto tempo pra juntar, não vou mexer. Uma cliente minha levou o filho dela pra comprar Lego.
E o Lego é um brinquedo que é caro. Ele tinha ganho dinheiro dos avós, dinheiro do pai, não sei o quê. Chegou lá, ele queria o quê? Todos os Legos. E eu tô trabalhando com ela, no caso dele, a questão da educação financeira infantil. Eu falei pra ela, eu disse assim, ó, por mais que te doa, deixa ele pagar. E literalmente é entregar o dinheiro mesmo. E eu falei, leva a nota. Leva o dinheirinho que ele juntou. Vai num horário que não tenha fila, pra conseguir fazer, né, esse processo todo com o menino. Chegou lá, ele queria 10 mil Legos. Ela falou, tu tem dinheiro pra 2. Ele pegou os 2 Legos e foi passar no caixa. Quando chegou no caixa, ele segurou o Lego e segurou o dinheiro. Daí ela disse, tu tem que entregar o Lego pra moça passar, pra gente ver o preço, e entregar o dinheiro pra poder sair da loja. Aí ele, por quê? Daí ela explicou toda a lógica do comércio pra ele, como é que funcionava e tal. Beleza. E depois dizem que o difícil é a pergunta de sexo. Quero ver explicar de dinheiro. Dinheiro é um desafio. Não, mas eu ainda vou culminar numa parte bem interessante. Ele é um caso maravilhoso de sucesso e de futuro empresário. Aí, ele entregou o Lego, entregou o dinheiro, e a moça devolveu o Lego pra ele numa sacola. Daí ele pra mãe, ela não vai devolver o meu dinheiro? Aí a mãe, não, tu tá entregando o dinheiro pra levar o Lego. É uma troca. É uma troca. O dinheiro, ele permite que a gente compre as coisas. Aí ele, tá. Ele saiu triste da loja com o Lego. E a minha intenção não é feliz porque ele ganhou o Lego, mas não porque ele gastou o dinheiro que ele tava feliz. Ele não queria gastar o dinheiro. E as crianças, elas precisam sentir a dor da perda. É um pouco cruel falar isso, mas a gente aprende muito mais com as nossas dores do que com E o mundo não é fácil, né? Isso. E tem, dentro da lógica de finanças comportamentais, a gente sente mais a dor da perda. Se eu chegar aqui e falar assim, ó, B, eu vou te dar 50 reais. Tu vai ficar feliz. Se, Deus que te livre, tu perder 50 reais, tu vai ficar muito triste. A dor da perda, ela é muito maior do que a dor de ganhar. E nesse caso específico, agora a gente começou a introduzir a questão da mesada. Como ele é pequeno, a gente está trabalhando com semanada. Porque a criança, dependendo da idade, o mês é muito longo para ela. Ela sente um mês demorar. A gente que é adulto, piscou, março piscou, abril piscou, já foi. A gente já tá na metade de março, então. Então, já foi. No caso dela, ela foi além. Ele pediu a semanada, daí ela disse assim, não, tudo bem, mas então eu vou ter que abater dessa tua semana todos os impostos, porque a gente não recebe o dinheiro ali, tranquilinho. E uma das coisas que eu falei pra ela, e aí fica a dica pros pais, se você quer criar o seu filho para ser empresário, não dê a mesada no mesmo dia. O empresário tem entradas em diferentes momentos do mês. Nunca é fixo. Nunca é não fixo. fixo. Se você quer criar o filho para ser assalariado, e aí tudo bem, você dá sempre no mesmo dia. Daí ela falou que foi conversar com ele. Ele primeiro que ficou revoltadíssimo que a gente tinha que pagar impostos. Ele acha um absurdo, porque é um dinheiro que não vai... Eu concordo muito com ele, eu não discordo dele. Aí ela falou, mas você tem que pagar. Aí ela começou, saúde, moradia. Daí eu disse, quase falei o nome dela agora. Daí eu disse, meu Deus do céu, mulher, que pecado. Já virou o governo. Aí ela já virou o governo da casa, ok. Aí ela disse pra ele, se a gente colocar um limite na tua semanada, significa que tu vai trabalhar pra alguém e tu vai receber essa quantia. Aí ele falou, e o que eu faço pra não ter limite pra ganhar? Aí ela disse, então tu vai ser empresário, porque o empresário, quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. Óbvio, né? Ela foi otimista, mas em teoria, quanto mais trabalha... Daí ele disse, então eu vou ser empresário. Aí agora eu falei pra ela, então você está criando um empresário, minha amiga, agora muita responsabilidade. Boa sorte. Boa sorte. E aí a gente tá começando a desenvolver também nele habilidades que conduzam ele ao empreendedorismo. Sim. Porque a gente tem que despertar nele o que ele gosta. No fim do dia, todo mundo trabalha por algum motivo. Sim. Se for um motivo pelo qual a gente gosta, por exemplo, eu falo de dinheiro. Se deixar, eu fico falando aqui. Tanto é que eu perguntei quanto tempo eu tenho. Porque se deixar, a gente vai noite adentro. E é um tema que eu gosto. É muito legal. Muita gente diz assim, meu Deus, Jenny, como é que tu vê tanto jornal? Eu disse, gente, eu não tenho opção. Porque eu não posso não saber. Como é que eu vou analisar a realidade atual? Como é que eu vou saber do preço de um combustível? Como é que eu vou saber do preço de um alimento? Como é que eu vou entender por que Bitcoin tá caindo? Quando é que vai subir? O que vai acontecer? Se eu não souber o que tá acontecendo, eu não posso enfiar a cabeça na terra e fingir que não tá acontecendo. Sim. Óbvio, em férias e tal, eu até faço, mas eu preciso de um F5 quando volta. Deixa eu entender o que tá acontecendo. Então, isso foi uma escolha. Então, pra mim, é algo que eu gosto. Muita gente pergunta,
como é que tu estudou tanto? Eu acabei citando o mestrado e doutorado, mas antes disso eu fiz 2 MBAs. Então eu estudei, sei lá, mais de 30 anos da minha vida eu passei estudando. Óbvio, eu tive que fazer nesses 28 anos da vida dela, 30 anos da vida dela. Mestrado, eu levei 3 anos. O doutorado eu levei 5 anos, porque eu casei no meio, teve pandemia no meio de casei no meio mais o ensino fundamental, isso, médio. mais tudo isso, mais a graduação, mais as 2 pós. Então, assim, eu estudo porque eu gosto. É um tema que eu gosto. Então, descubra no seu filho e em você mesmo aquilo que você gosta, aquilo que você faria de graça. E tem muita gente que diz assim, isso é falácia de internet. Pode até ser hoje em dia, mas se a gente for bem na raiz, vamos pensar. A labiata. O propósito de vida da tua mãe é o quê? Embelezar as mulheres. Fazer com que elas se enxerguem de um jeito diferente. E a roupa tem esse poder. Coloração pessoal. É a pessoa usar uma cor que fique boa nela. A marca. Transparecer aquilo que a pessoa... que é a essência da pessoa. Então, assim, tudo por trás a gente consegue. Um restaurante. Nossa, o restaurante... Experiências e momentos bons. E é um momento de celebração, é um momento de acolhimento, é a mesa da casa da pessoa em um outro local que a gente não lava a louça. Então, sim, sabe? Que é muito bom. Melhor ainda. Então, é isso, sabe? É entender que o dinheiro, ele pode, sim, vir para a mão da gente em alguma coisa que doa um pouco menos, que é aquilo que a gente gosta. Só que aí tem um outro problema. Se o dinheiro entra de uma maneira que não é tão interessante e ele sai de maneira desenfreada, a vida da gente vai virar um horror. Porque aí tu trabalha para pagar boleto, roda dos ratos, a pessoa pode estar me ouvindo dizendo assim, é muito lindo falar de ações, eu não tenho dinheiro para conta de luz. Agora analisa, o que tu tá fazendo que tá te conduzindo a isso? Ou um outro exemplo, se a pessoa, eu tenho medo de investir, já tomei golpe, vai atrás de conhecimento liberta. Exato. É uma coisa que eu até falei uma vez num podcast, o cara, ele prefere gastar R$100 numa pizza a gastar R$50 em um livro, de um momento que o cara parou com os seus 20, 15 anos de experiência, escreveu e tá vendendo a R$50. Cara, é ridiculamente barato. Isso. Se a gente parar pra pensar. Sim. É ridiculamente barato, mas ele prefere pegar a pizza. É isso. E aí, esses R$50 aqui poderia mudar o futuro da vida dele, pô. A pizza não, só vai encher a barriga. Isso. Não que não seja bom, vai ter momentos que o encher a barriga que precisa, vai ter momentos que é aquele momento de juntar a galera e comer uma pizza, aquilo vai ser bom pra ti, mas beleza, qual que é a tua prioridade, né? Nem em todos os momentos, né? Nem em todos os momentos. E uma das coisas, falando especificamente do livro, que a gente cuidou muito foi com a linguagem. Porque é possível falar de economia de um jeito que ninguém entenda, e é possível falar de um jeito que todo mundo entenda. Durante muitos anos eu dei aula pro primeiro período da faculdade. É aquele aluno que ele chega te pedindo se eu posso ir no banheiro, sabe? Ele só não te chama de tia porque ele sabe que não é o ambiente. Mas assim, prof, posso ir no banheiro? Porque às vezes chama de tia. Às vezes entra chamando de tia. Aí é aquele aluno que ele chega com medo. Então uma das coisas... E muitos anos me colocaram no primeiro dia de aula do primeiro período com a disciplina de economia porque o aluno já chegava com medo. E modéstia à parte, e aí pegando lá de trás, que todo mundo dizia que eu tinha jeito de professora, uma das coisas que sempre comentam é que eu consigo falar de assuntos difíceis de um jeito que as pessoas entendam. Graças a Deus por isso. E a gente buscou colocar muito isso no livro, porque não adianta eu gastar o tempo, escrever uma obra, e é uma obra que por ter muitas questões bíblicas, né? É uma obra que teve muita oração, então eu não posso escrever uma obra de uma forma que as pessoas não entendam. Eu não quero ser mais um livro na estante das pessoas. Eu quero ser aquele livro que a pessoa começa a ler e diz assim, nossa, eu já tô aqui há meia hora e não quer parar, sabe? O meu intuito é esse. E além disso, que ela coloque em prática. Porque dica de internet... Meio que todo mundo sabe o que fazer. Os gurus falam muito. Só que aquilo que toca e aquilo que muda foi o que a gente buscou colocar, sabe? Tem uma citação de Neemias que eu gosto muito. E aí quem estiver acompanhando, se tiver acesso à Bíblia, dá uma lida no primeiro capítulo de Neemias, primeiro e segundo. Mostra quando ele decide reconstruir os muros. Ele tem todo um passo a passo. Ele vai, ele pede cartas, ele fala com o rei, ele coloca tudo. E às vezes a gente já quer o resultado, só que falta todo esse processo que a gente não se preparou.
quanto antes a gente começar, antes a gente alcança resultado. A pandemia, essa aceleração veio com uma visão muito de que as coisas são muito fáceis. E eu acho que até a maior dificuldade dessa nova geração é entender isso. Que o dinheiro não é só ser influencer e ganhar dinheiro, não é só ser youtuber e ganhar dinheiro, não vou virar social media e vou ganhar dinheiro como se fosse, eu vou virar e vou fazer, é só postar no Instagram, ou é só eu fazer uns vídeos pro YouTube, é só eu fazer umas publi aqui que eu vou ganhar dinheiro. Não é bem assim. Quer dizer que não tenha gente que ganhe dinheiro com isso? Tem. Mas assim como tem contador que ganha dinheiro, tem contador que não ganha. Tem influencer que ganha dinheiro, tem influencer que não ganha. Tem mentor que ganha dinheiro, tem mentor que não ganha. Então, tudo é questão de também o quanto tu se dedica àquilo, o quanto tu se desenvolve. Mas tem muito... É muito fácil, e a internet fez isso, deixou muito fácil qualquer um falar o que pensa. O que, por um lado, é muito bom, porque todo mundo tem mais liberdade de expressão. Só que, por outro lado, é muito ruim, porque todo mundo tem a oportunidade de falar o que pensa, e nem sempre o que ele pensa é pautado em um conhecimento, é pautado em estudo, às vezes é só nas vozes da minha cabeça, e a gente sofre muito isso no marketing. Vozes idiotas. A gente fala, a gente sofre muito isso no marketing, porque todo mundo acha que marketing eu vou fazer o 6 em 7, vou lançar um curso aqui, vou fazer 6 em 7, e vai ser maravilhoso, só que não é bem assim. É que nem eu não é todo mundo que vai lançar que vai fazer 6 em 7. É que nem eu postei lá antes do carnaval, que teve um post do Publicitários, aí falava assim, se você for pro carnaval, use camisinha, porque já tá cheio de social media no mundo. Aí porque todo mundo vai assim, vou virar social media. Pô, cara, mas... Porque é só fazer post, eu já gosto de rede social. Não é só isso, entendeu? Ô, Jenny, cara, o papo tá maravilhoso, e assim, a gente vai marcar um segundo momento, e eu quero que o Gustavo esteja com a gente. Opa, porque, pra falar. assim, eu particularmente gosto muito desse assunto. Eu gosto muito sobre financeiro, gosto muito sobre investimento. E por mim aqui a gente ficaria 2, 3 horas aqui falando tranquilamente, Só que a gente tem essa mesa mágica em que 1 hora passa em 10 minutos. É verdade. Aqui passa muito rápido. Aqui é uma outra coisa, né? Uma outra relatividade do tempo. Não, o tempo aqui passa bem diferente é muito rápido. E antes de eu ir para a pergunta final, eu quero te fazer uma pergunta, porque todo mundo anseia ter 1 milhão, né? Virar milionário, né? Todo mundo. Não quero falar da questão de bilionário, porque o bilionário ele tá lidando com a indústria, não tá nem... É outro jogo. Outro patamar. Mas todo mundo quer ser milionário algum dia, né? Como que ele alcança alguns marcos, e quais são esses marcos pro primeiro 1 milhão? Eu diria que o primeiro 100 mil. O primeiro 100 mil é o grande divisor de águas. Porque a gente tá falando de uma economia brasileira que ela tá com a taxa de juros num patamar bem elevado. Então, mesmo sem tomar risco, grandes riscos, o investidor ele consegue ali na casa de 1% ao mês. Então, tendo 100 mil, e quando a pessoa ela já tem a educação financeira para ver esse montante e não mexer, porque tem isso também. Tem gente que acha que a reserva é o saque 24 horas disponível totalmente. É a mentalidade para não se movimentar naquilo, né? Então, quando ela chega nesse 100 mil, os juros compostos, eles vão fazendo o seu próprio trabalho. E acima de tudo, até antes de mirar no 1 milhão, é ter a paciência mesmo, sabe? Ter a paciência e entender o porquê que ela quer 1 milhão. Porque senão é vazio. É como se fosse um juntar dinheiro por juntar dinheiro. E a geração da renda passiva também. A partir do momento que tu tens esse 100 mil e tu estás fazendo novos aportes, tá mantendo o ritmo, não aumenta o teu padrão de vida. Porque às vezes a pessoa começou a ter um dinheirinho a mais, agora ela vai se mudar. Agora o pai tá estourado. Isso. Tô rico. Isso. Então, isso acaba. Mas o 100 mil, ele é um marco que muita gente de gurus de internet falam por 2 pontos. Que é a educação de juntar e não mexer e a própria constância desse juro composto. Mesmo que a gente tenha uma melhora do cenário econômico, o que não está tão previsto assim para 2026, 2027, a gente vai chegar em rendimentos perto da casa de 1%, 0,8% ao mês. Então, a pessoa consegue que esse próprio recurso retroalimente. Como você vê o marketing hoje, como empresa, como pessoa? Qual a importância que o marketing tem hoje dentro... Até na questão financeira, né? Até na questão financeira. Qual que é a importância que tu vê hoje do marketing? O marketing, ele traduz aquilo que leigos não conseguem traduzir. Na minha visão, é isso. Sabe? O marketing, ele é fundamental e negligenciado, muitas das vezes. Num mar onde todo mundo sabe tudo, ter alguém que entenda daquilo que está falando faz a diferença no sentido de o que uma cor comunica, o que uma curva, e aí me perdoa se eu estou usando os termos errados, o que uma curva comunica, o que uma marca comunica.
Às vezes, a gente tá passando uma mensagem errada, totalmente diferente e que não toca, sabe? Quando tu olha assim, tá, essa é minha marca, sabe? Tá, eu fiz esse post. Mas não conecta. Não conecta e não vem de verdade. Uma das coisas que eu sempre busquei muito, e eu recebi muita crítica por conta disso, é que por falar de economia de um jeito que as pessoas entendam e por ter dado aula e por buscar sempre uma didática, muita gente chega pra mim e diz assim, não parece que tu tem um doutorado. Eu pensei, por que tem que parecer que eu tenho um doutorado? O que faria parecer que eu tenho um doutorado? Eu ficar falando um economês rebuscado e tal? É igual advogado que vai lá e posta no Instagram com juridiquês, aí tá, mas você tá falando com advogado? Isso, quem não é tá falando com os outros doutorandos ou doutores, você tá falando com quem não é. Isso. E uma das coisas que eu acredito que o marketing tem esse poder, que é de ajudar os profissionais e as empresas a chegarem em quem eles querem. Eu vi que eu não ia falar para economista desde muito cedo, porque me irrita aquela coisa, a pessoa fala daquele jeito assim, e ela vai... E aí, me desculpem os colegas economistas, mas muita gente vai tomando aquela empáfia, a pessoa parece que até cresceu uns 3 centímetros, assim, e a pessoa começa, daí eu... Tá. Aí eu geralmente pergunto assim, pra quem tá comigo, tu entendeu? Alguém entendeu? Aí a pessoa diz assim, não, eu disse, esse cara acabou de roubar o teu bem mais precioso, que é o teu tempo. Porque todo minuto que a pessoa fala comigo, que eu não entendo, ela sabe que eu não tô entendendo. E não é minha obrigação entender. Por isso, quando eu falei das curvas, eu falei os termos que eu sei. Aqui, o Gustavo entende muito mais termos do que eu. Sim. Mas eu tô furtando a pessoa do ativo que não volta. E se a gente tá nessa mesa mágica, 1 minuto aqui, 1 minuto do que a gente acha que passou, são uns 15 aqui. E o marketing, ele tem o poder de fazer com que eu chegue na pessoa do meu jeito. E no fim, hoje em dia, tem tanta artificialidade... Tanto chat GPT. Que ser autêntico é uma raridade. É luxo. Às vezes eu olho e digo assim, gente, essa pessoa não casa com essa legenda. Sabe? Eu conheço ela. Não é uma empresa, ok. Mas a pessoa, ela tem que aparecer na sua rede social. Porque senão, quem é a pessoa? E aí a gente volta na primeira pergunta que tu me fez. Quem é a Jennifer? Acima de tudo. Acima de tudo. E aí eu não posso dizer assim, não, eu não sou pastora. Eu sou isso, transparece nas coisas que eu falo. Quando meu mentorado é cristão, eu já chego e digo assim, vigia, vaso. Pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, é aquela piada que só crente entende, sabe? Mas é isso, sabe? Então, eu acredito, e aí pra fechar a tua resposta, eu acredito que quando o marketing, ele é bem feito, tu não é um boneco. Tu não é um guru, tu é uma pessoa. E pessoas se conectam com pessoas. E por trás do CNPJ tem um CPF. Então, quando a gente fala, por exemplo, a Catalisa 41, que é a nossa empresa, na Catalisa as pessoas vão ver eu e o Gustavo. Vão ver isso. Porque é um cuidado que a gente tem. A gente é nerd? É nerd. Quer alguém que não seja nerd? Ok, outro lugar. Procura outro. Isso, eu não vou chegar e dizer assim, não lê, nossa, é totalmente horrível. Não, eu leio, eu tô quase indo dormir, fechando os olhos, eu tô lendo, porque eu gosto. Um jornal é chato. Não é, pra mim não é. Se pra você é, ok. Se a pessoa chegar pra mim e falar assim, trilha, eu vou dizer, não tem ar-condicionado, né? Então, sabe? Já sofri os meus 40 graus estudando. Isso, então assim, é isso que eu acredito, que o marketing, ele tem esse poder de comunicar pras pessoas e pros stakeholders que estão envolvidos, a realidade dos fatos. Quem é a minha empresa? Quem sou eu? Com quem que eu quero me conectar? E se eu não me conectar com todo mundo, tá tudo bem. Eu já atendi gente que ficava brigando por um cliente que não era dele. No preço. Esse cara não briga, tu tá pagando pra trabalhar. Olha o teu custo. Olha o teu produto. Mas estão me comparando com fulano de tal. Anjo, fulano de tal, ele tá preocupado com escala. Tu tá preocupado com qualidade, que aí era o que a gente tava falando, das marcas, do que tu entrega. Então, isso é que faz toda a diferença. Eu não consigo te responder de uma maneira rápida, né? Não, mas eu levo uma meia hora. Uma meia hora. Muito bem, muito bem. Quer fazer a pergunta pra ela? Não, já... Quer dizer, eu tenho umas 70. Mas... Tem bastante. Ô, Jenny, pensando agora nos ouvintes que ficaram com a gente até agora. Tá. Eles merecem ouro. Eles merecem agora... Claro, já teve muito aqui. Se for inteligente, anotou tudo, vai praticar. Com certeza.
Mas se fosse deixar agora um último recado, uma última dica pra eles. Aquela virada de chave que ele vai falar assim, putz, a partir disso aqui minha vida mudou. Qual que seria? Começa. Em uma palavra, começa. Começa a se organizar, começa a investir, começa a olhar as finanças. Tem gente que nem olha a fatura do cartão, só paga. Meu Deus, o que tem ali? Não sei, só tô pagando. Começa, olha o que tem ali dentro. Tem 10 mil streaming que tu não assiste, paga o preço de ficar lá no 0800. Hoje em dia a gente consegue resolver um monte de coisa pelos chat online e tal. Bem fácil. Bota um filme e vai cancelando um por um do que não faz mais sentido. Começa, abre a caixa preta. É da empresa? Olha o financeiro. Tem muita gente brigando pela venda, mas tem que estar brigando pelo custo. Tem que estar olhando o custo. E eu não tô dizendo pra não vender mais, mas é que se tu vende mais e tu gasta mais... Não adianta? Não adianta. Tem cliente meu que ele chega pra mim ganhando 30 mil e gastando 40. Esse cara, ele gasta muito mais do que ele ganha. É pior do que o cara que ganha 5 e gasta 6. E as pessoas pensam, meu problema é dinheiro, meu problema é dinheiro. Não, dinheiro é solução. Dinheiro é solução. Só que se ele chega pra ti e tu não sabe o que fazer, é igual o Porsche na mão da criança. Vai resolver o quê? Então, o que eu digo pra todo mundo que tá ouvindo é, começa. Quer investir? Começa. Mas eu tenho medo, não sei o quê. Óbvio, não vai acreditar que 3% na quinzena é possível. Vamos ser realistas. A gente tem que ser realista. Muita gente que chega pra mim, tomei um golpe de 700 mil, 600 mil. Eu sempre pergunto, no que tu acreditou? Por quê? É o 6 em 7? Não, porque a agência falou que eu vou fazer um Reels de 30 segundos e eu vou estourar amanhã. Para! Não é assim. Investe 2 mil em tráfego pago que eu te trago 300 leads. É isso, sabe? Hoje em dia, no fundo, os golpistas aprenderam uma coisa. As pessoas querem a mentira. Sim. Eles brincam com sonhos. Mas eles não estão preparados para essa conversa, entende? Estão vendendo solução barata, né? As pessoas, elas não estão preparadas para entender que 1%... Às vezes eu digo pra pessoa assim, não, aqui a gente tá desenhando algo para tu criar uma reserva de emergência para tu conseguir 1% ao mês. Credo só. Não dá pra ganhar mais. Não dá pra ganhar mais? Eu disse assim, dá, mas aí tem risco. Tem risco? Sim. Mas aí como que tem risco? Eu disse, amor, o mercado funciona assim. Bem-vindo ao mundo. E geralmente, quando eu faço as mentorias, eu gosto de fazer mentoria de investimento por isso. Porque a gente começa olhando a economia, eu explico o que é renda fixa, eu explico o que é renda variável, eu explico o que é cripto, mostro o gráfico do Bitcoin ali, sabe essa vala aqui, ó, a pessoa que entrou aqui em cima perdeu metade. Igual queimar dinheiro? Tu tá preparado pra isso? Tu vai conseguir dormir? Porque muitas das vezes... Tu vai esperar 6 anos pra ele subir de novo? Nossa, você me lembrou de uma história. Porque as pessoas, elas querem vestir o sapato dos outros, mas elas não são os outros. Então, tu tem que começa por um trabalho de autoconhecimento. Eu tenho que entender que, às vezes, o que funciona pro Gabi e pra Bea, não funciona pra mim e pro Gustavo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O que seria do branco se não fosse o azul, do rosa, sabe? Sim. Então, num mundo onde todo mundo quer ficar dentro da mesma caixinha, ser de uma caixinha diferente é o luxo. Começa a organizar, começa a investir, começa a olhar. Não precisa ter medo, óbvio, busca fontes confiáveis, enfim, mas começa e não acredita no conto da carochinha. Não existe almoço grátis. Exato. Nem tudo é Monjaro, sabe? Que vai te ajudar a dar nem tudo é milagroso, né? Vai ser uma caneta milagrosa aí. Entendeu? No mundo das finanças não tem caneta milagrosa. Porque me ofereceu... Eu atendi um cliente essa semana. Porque me ofereceu 2% ao mês, não sei o que. Daí ele perguntou pra mim, no que ele colocou meu dinheiro pra me dar 2% todos os meses? Eu disse, eu não sei. Nós vamos ter que entender um pouquinho mais. Como que tu não sabe? Eu disse, no mercado, 2% todos os meses... Eu não conheço um ativo que te dê. A não ser que tu esteja entrando em risco. Aí pode ganhar. E ainda assim, não tem como eu garantir pra pessoa 2% todos os meses. Não, é impossível. A pessoa pode ganhar, 20% num mês. E no outro perder 15%. Na média pode ser 2%. Pode ser 2%. Mas é uma média. E aí, tu tá preparado pra gangorra? Tu sobe e desce? É isso. Só que as pessoas, às vezes, preferem acreditar na mentira. Então, começa devagar. Quer começar a investir? Coloca o dinheiro numa caixinha dessas. Quer comprar uma ação? Compra. Olha os analistas, o que eles falam, quem tem recomendação de compra. Hoje em dia, com a internet, tá tudo muito fácil. Mas aí não vai olhar o
o site do Zé não sei quem. Olha tipo o site da XP, as corretoras. Infomoney. Isso, olha sites confiáveis, olha as recomendações de compra que tem ali, olha quem tá pagando bons dividendos, se é o teu perfil, estuda sobre dividendos, estuda sobre análise técnica. Se tu quer fazer um day trade, estuda sobre análise técnica. Só que as pessoas não querem, que é o povo miojo. 3 minutos, eu quero saber tudo e ficar rico amanhã. Desculpa, Exato. O mundo não é assim. Não existe, né? Exato. É isso. Muito bom. Quem quer comprar o livro e saber da tua mentoria, onde me chama no direct ou eu posso passar meu WhatsApp. Posso passar o WhatsApp aqui? Fica à vontade. Pode. 48, pra aquela câmera. Sempre quis fazer isso, gostaram, né? 48 99941 1000, super fácil, só me dá um oi. E não tão fácil, meu nome é @Jennifer no Instagram, JANY, P de pato, HER. E eu falo essa mesma frase todas as vezes. Não mudo nem o P de pato, mas é isso. Tá aqui também na descrição, mas é isso, é só chamar. Palestras, treinamentos, mentorias, estou à inteira disposição. E se por acaso for alguém de uma igreja, 0800 total. Tendo agenda vai ser uma honra. Coisa honra boa. Mesmo. Que legal. Perfeito. Obrigado pelo papo. Jennifer, muito obrigado. Foi muito bom, muito legal muito mesmo. Bom. Obrigada. E a gente vai ter parte 2. Mais umas horas aqui. Não, e a gente vai ter parte 2 com o Gustavo junto. Isso, com certeza. Vai ter um papo muito legal. E muito obrigado. E vocês, né, que ficaram aqui até agora, com certeza viram o ouro que a gente tem nessa mulher e nesse conteúdo aqui. Foi uma conversa muito boa. Tem muito mais. Vocês sabem que o nosso podcast aqui, ele sempre traz as viradas de chave de grandes empreendedores, de empresários, viradas de chave de líderes. E não foi diferente hoje. Então, se você ficou até aqui, não esquece de curtir esse episódio, dar o seu like aqui. Se inscreve no nosso canal para receber os próximos episódios, quando tiver uma parte 2 também. E vai lá também, segue a gente no Instagram, segue a Jennifer no Instagram, acompanha @bf.mktstudio e @bf.talks.podcast para ficar sempre atento aos episódios que saem novos, a todos os conteúdos que vão sair também nesse canal. Um beijo e até a próxima. Valeu!